Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Letras e Artes, Escola de Belas Artes, Projeto de Extensão, Vila Residencial da UFRJ. Boa noite, meu nome é Marina Borba, eu vou ser a mediadora que vai estar tocando essa entrevista com a artista plástica Patrícia Bárbara. Eu e meus colegas somos de projetos de extensão Pé de Moleque, Arte 2 e Enganando o Olho. E nós pertencemos ao Laboratório 01, Laboratório Gráfica, Laboratório de Cerâmica e o LAME. Agora nós vamos começar a entrevista com a pergunta da Sofia Alves. Você nasceu no Rio de Janeiro e se formou na UF, em Cinema, Comunicação Social. Isso. De todas as comunicações existentes, escolheu a arte e tem como próprio corpo ferramenta de trabalho performático. De onde vem o desejo pela arte performática? Tá, vamos lá. Vou deixar com vocês, começar usando uma palavrinha que eu vou deixar com vocês para vocês pesquisarem, porque vai atormentar a vida acadêmica de vocês, e essa palavrinha se chama viés, ou, em outras palavras, a narrativa que você constrói. Eu posso te responder essa pergunta de várias maneiras, porque eu posso dizer, assim, muito concretamente, que não é que exatamente que eu escolhi. Também não é que eu deixei de escolher. É claro que no processo a gente está sempre escolhendo as coisas, né? Mesmo quando a gente é forçado a fazer alguma coisa, de fato existe um momento em que você escolhe seguir com aquilo, ou você escolhe brigar e se ferrar, né, no processo, porque você está sendo obrigado, estão te levando para um lugar e você fica dizendo que você não vai para aquele lugar. Então, a gente está sempre reescolhendo as coisas a todo momento. Mas a arte, como forma de comunicação, como a arte performativa, como uma forma de arte, como uma forma de comunicação, tudo isso é o meu exercício de ser quem eu sou. Desde que eu nasci, eu faço as coisas que eu sinto vontade de fazer. E essas coisas são percebidas por mim e pelas outras pessoas como material artístico, como tendo um poder de comunicação, como tendo características específicas que as pessoas entendem como arte, que eu acabei entendendo assim também. Eu digo que, assim, junto com essa coisa do fazer artístico, tem uma coisa que você não me perguntou, mas que ela é muito importante, então eu já vou citar ela aqui, porque ela também tem a ver com performance, com tudo, que é uma questão de autoestima, de amor próprio, né? De como é que você se percebe no mundo. E eu sempre tive muita autoestima, às vezes até um pouquinho demais, e eu digo que porque eu sempre fui muito, 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 muito amada, principalmente quando eu era pequena, muito pequena, eu fui muito amada por muita gente. Eu tinha uma tia específica que me repetia todo dia, para qualquer coisa que eu fazia, para um pulo que eu dava, um rabisco que eu fazia, para qualquer coisa ela me dizia que eu era uma artista, e que eu era maravilhosa, e que eu podia fazer o que eu queria. E aí eu acreditei. E aí você se percebe daquele jeito e você vai existindo, né? E como a minha família é uma família de origem muito pobre, eu, pessoalmente, nunca fui pobre, mas os meus pais foram. E os pais deles mais ainda. Então, assim, eu sempre... eu estava dizendo que minha família é muito pobre, então, arte era uma coisa muito específica. As pessoas entendem o que é uma cantora, elas entendem o que é uma pintora, elas entendem o que é uma atriz, elas têm um entendimento mais, assim, mais ortodoxo, né, do que é a arte.
Então, o que elas me ensinaram foi isso também. Eu acabei no processo da vida descobrindo outras coisas, mas eu sempre fiz, desde muito sempre, eu sempre agi de uma determinada maneira, que aquilo poderia ter sido percebido por outras pessoas como um determinado fazer artístico, mas que para mim e para minha família era só a Patrícia, de graça, entendeu? É só a Patrícia fazendo as palhaçadas dela, entendeu? É só a Patrícia se vestindo que nem uma maluca, é só a Patrícia fazendo uma coisa aqui, um acontecimento aqui, um outro acontecimento ali. E aí, mesmo, entendeu? Eu tendo alguns privilégios na vida e estando em outras inserções sociais e aprendendo as coisas diferenciadas do que os meus pais, os meus avós puderam aprender, demorou muito até eu entender certas coisas, né? Mesmo sendo uma pessoa inteligente, mesmo lendo, mesmo estudando, mesmo procurando, foi só depois que eu já entrei na faculdade, depois que eu comecei a ter uma vida profissional, né? Eu sou formada em cinema, né? Em comunicação social e em cinema, mais especificamente, e só depois eu já trabalhava há anos como profissional de cinema, e aí acabei indo fazer um festival de dança, e foi ali que eu descobri, né, que aquilo que eu fazia tinha nome. Aquilo que eu fazia se chamava performance. Eu performei a minha vida inteira. Então, por um lado, eu posso dizer que eu não escolhia performance, entendeu? Eu fazia performance, eu já era performer, antes de eu entender que eu era performer. Por outro lado, cada vez que alguém me chama de maluca ou te chama de maluca e, né, a gente insiste na coisa, a gente está escolhendo de novo. Então, por esse lado, eu escolho a performance todos os dias da minha vida, entendeu? E eu escolho porque essa é a única forma como eu sei ser. Eu irei performar mesmo que eu não escolha. É inevitável. Respondi? Obrigada, Patrícia. Respondeu sim. Eu me chamo Deise Cerqueira, eu sou servidora da universidade, não sou docente, sou técnica administrativa, e participo já há algum tempo do Arte 2 também, né? Já colaborei também com uma conversa criativa. Bom, hoje, para você, Patrícia, eu tenho aqui 2 perguntas que não foram feitas por mim, né? Foram feitas por colegas, e eu estou aqui representando e repassando essas perguntas. E essas 2 perguntas eu vejo que elas se completam, né? Então eu vou perguntar as 2 e ainda vou fazer a minha terceira. A sua pesquisa científica, enquanto mestranda, aborda a relação entre o corpo humano e a Terra, dando ênfase nos conhecimentos indígenas e os valores ancestrais humanos. O que te inspirou a buscar esse conhecimento? E aí tem a outra que eu não sei se eu vou fazer também junto, porque eu acho que tem a ver. Esse mesmo conhecimento da relação entre o humano e a Terra está presente nos seus trabalhos, focados no uso do barro e do próprio corpo para a performance. Como você vê em suas obras essa reinterpretação do uso do barro, que é um material tão ancestral na contemporaneidade? E eu acho que uma tem a ver com a outra, porque o seu trabalho de mestranda faz parte do seu trabalho como artista. Então, acho que essas 2 perguntas se completam. E aí eu vou fazer a minha complementação aqui perguntando, quer dizer, eu vou citar um nome e eu queria que você, eu acho que tem tudo a ver com a sua pesquisa. Quanto te influenciou o trabalho da professora Celeida Tost? Obrigada pela pergunta. Então, Deise, querida, vamos lá. Eu também poderia argumentar a mesma coisa que eu acabei de argumentar, que eu escolhi porque eu escolho todo momento, e eu não escolhi porque eu também não escolhi o barro, né? E vou aproveitar uma outra coisa também, que eu vou compartilhar um conhecimento que quem me passou foi a Kátia, é que barro não é material, barro é matéria. O que vem da natureza é matéria, o que vem do homem é material. Isso é lindo, nunca me esqueci.
e compartilho com vocês. Então, o barro como matéria, não como material, ele também foi, assim, um acontecimento, né? Viés, de novo. Eu posso contar minha história com o HCTE desde 2003, quando ele abriu, porque no primeiro ou no segundo ano eu escrevi um projeto, fui solenemente assim, ignorada, de nem me disseram que tinham recebido meu projeto, porque naquela época a arte não fazia parte de jeito nenhum do programa. Né? Então, e aí depois, muitos anos depois, uma amiga minha que passou pelo HCTE, mestrou lá, ela começou a fazer uma campanha pró-Patrícia no HCTE, porque ela falava, é muito a sua cara, você precisa, entendeu, ir lá, aquelas pessoas precisam de você, e ela ficou numa insistência. Antes da pandemia eu quase entrei, mas aí aconteceu a pandemia, então larguei tudo, e aí depois, em 2022, eu acabei me inscrevendo, que é também uma história, uma narrativa ótima, acho que fica para um outro capítulo, e acabei entrando no HCTE. Então, já estava lá. Quando eu estava no processo de inscrição, eu tinha que dizer pelo quem eu gostaria, não que fosse definitivo, mas quem eu gostaria que fosse meu orientador. E aí tinha lá o nome das pessoas e as ementas para você escolher. E aí eu olhei assim, de repente eu falei assim, Kátia Gorini, eu acho que era a melhor amiga de Carlos Chapéu. E aí fui ler e ver as coisas e fiquei com aquilo na cabeça e botei Kátia como minha orientadora. Aí, como um desejo de que ela fosse minha orientadora. Aí, quando chegou no dia da prova, eu olhei para a Kátia e eu falei assim, é a Kátia. E aí, ok, né, deixei passar, não falei nada com ela, para não ficar, afinal de contas eu estava no processo seletivo, então para não, né, evitar qualquer problema, eu esperei terminar. E aí, na primeira oportunidade que teve depois disso, eu falei para ela quem eu era. E aí, nesse processo, acabou que quem ficou como minha orientadora é a Marta, que é uma orientadora maravilhosa, que eu amo. Enfim, a Kátia, naquela época, ela não sabia que eu era eu, né? E aí, quando eu falei para ela que eu era eu vi na cara dela, tipo assim, cara, por que eu não orientei essa pessoa? Mas a coisa já tinha andado, a vida já tinha andado. E aí, apesar de dela não ser minha orientadora oficial, mas nós nos aproximamos de novo, né? E a Kátia é minha orientadora informal, é a minha amiga, ela critica, ela aponta, ela mostra, ela me ensina que barro é matéria, não é material. E aí eu fui atrás dela, já entrei no estágio docência, entendeu? Eu já falei, não, quero fazer matérias com a Kátia, tipo assim, pô, maravilhoso, vou para um ateliê, porque afinal de contas eu sou artista, então por mais que qualquer outra coisa, eu gosto de estar, entendeu, com essa minha cabeça, entendeu, borbulhando, então, tipo assim, opa, mais um ateliê para eu entrar. E aí, cara, aconteceu, entendeu? O barro é uma coisa para a vida, entendeu? A água já era minha matéria antes, né? Eu costumava dizer que meu corpo é meu instrumento, mas é mais do que isso, porque o corpo não é meu, o corpo sou eu, então eu preciso mudar esses nomes, mas ainda é um pouco recente a forma como eu consigo expressar esse pensamento, que eu até já pensava assim, mas eu não expressava ele academicamente, digamos assim, então eu preciso aprimorar o meu repertório de palavras, mas desse jeito, né, nessa colocação, o corpo seria meu instrumento, mas a minha matéria sempre foi a água, e agora a minha matéria é o barro também em igual escala. Eu não penso realmente a forma como eu sinto, como eu penso, como eu consigo considerar, quando eu começo a considerar alguma coisa, eles dois estão ali junto, da mesma forma, entendeu? Então, e a terra, aí o barro, ele chega na terra, né, muito rapidamente, né, acho que qualquer pessoa, né, acho que mesmo que não seja um artista, tem uma obviedade, né, de onde é que ele vem, então, ele chega ali muito rápido, e
todo o pensamento indígena é uma coisa muito nova, por um lado também, muito nova no sentido de que tem menos de 20 anos, né? Porque qualquer coisa com menos de 20 anos começou ontem, né, gente? Então, é uma coisa muito nova mesmo, porque é uma urgência do mundo, da vida, né? De novo, tem muitas coisas que eu já pensava, mas que estava meio embotado, e é quando chego no pensamento indígena que eu entendo, putz, estava parada há um tempão aqui, e é aqui, é isso, entendeu? Alguma coisa para agarrar, para seguir, entendeu? Porque, assim como a maioria de nós, ainda mais, né, no auge dos meus 51 anos, é um pensamento muito ocidental, né? Eu sempre tive muito orgulho de ser cartesiana, de ser aristotélica, de ser, entendeu, pitagórica, sabe? E tipo assim, pô, quanta bobagem, entendeu? Quanto, tipo assim, não que as coisas não sejam importantes, mas, sabe, um apego a um pensamento, assim, tipo, o ocidental, que é o que, sabe, onde você foi construído, entendeu? E que você precisa desconstruir. Então, assim, por mais que eu me sinta confortável em dizer que eu estou desconstruindo tudo isso desde que eu existo, tem muito pouco tempo que eu tenho uma compreensão mais concreta disso, entendeu? E que aí, então, a hora que rolou uma concretude, aí eu agarrei, entendeu? Aí agora, tipo, eu fico com raiva. Né? Começa a falar muito de Descartes, me dá até raiva. Então, e esse teu trabalho com barro, com aqui a pergunta, né? Essa reinterpretação do uso do barro, que é um material tão ancestral na contemporaneidade, e realmente o quanto você teve essa... Eu não gosto da palavra influência, porque a gente lembra da gripe, né? Então, eu tinha uma professora que falava influência, não, né? Mas o quanto te marcou esse trabalho da Celeida, porque você fez uma outra reinterpretação de sair da carne, né? do ovo, do barro. Eu também lembro de Celeida desde quando eu lembro da Kátia, né? É porque, assim, para mim, as duas coisas se confundem muito, a Celeida e a Kátia, né? Então, eu acabei falando da Kátia e não completei sobre a Celeida, que eu já conheço, assim, não tive nenhuma proximidade com ela, né? Porque esse meu amigo que estudava junto com a Kátia na época de faculdade, e aí a esposa desse meu amigo era minha grande amiga, e aí por isso, coisa de jovem, e aí você frequenta a universidade, aí um conhece o outro, então eu sabia quem era Celeida, eu vi Celeida algumas vezes, né? Maravilhosa, né? Sempre emblemática, mas não tive contato com ela, mas, né, sabia quem ela era e o que ela já tinha feito e o que fez desde então. E aí, quando cheguei lá no laboratório, que inclusive, né, em homenagem a ela, né, leva o nome dela, né, e aí comecei a redescobrir a obra dela, e a Kátia começou a me mostrar coisas, e aí, vendo coisas, eu acabei chegando no Passagem, que tem uma documentação bem irregular, na verdade, que é coerente com a época, né? Os registros eram feitos de formas meio irregulares, mas, na verdade, tem até muita coisa, muita gente foi atrás de fazer filme, enfim, de comentar isso. E aí tem essa obra dela, que, nas palavras dela, é uma experiência, não é uma performance, em que ela, né, tem essa coisa do parto. Ela tem um texto que ela escreve também, tem essa coisa imagética, figurativa, de que ela está sendo, né, fechada, né, dentro desse vaso de argila, né, e
que fica mesmo com uma forma assim meio uterina, e tem essa coisa corporal que ela sai dali, né, ela se pare, né, desse útero de argila que ela cria, coisa e tal, e toda aquela imagética é muito maravilhosa, e muito antes dela fazer significado, que eu pudesse botar em palavras, né, ela já significava para mim alguma coisa, que isso é uma coisa muito importante, gente. Entendeu? Às vezes eu digo assim, olha, isso significa, o que eu não sei, mas significa. E isso é importante, isso não é menor em nenhuma instância, entendeu? Agarro o nome de Michel Polanyi, descobri esse cara outro dia, sensacional, ele diz exatamente isso. Existe o conhecimento tácito, que é isso, que é o conhecimento que ele não precisa ser explicado, entendeu? Que ele não tem referência bibliográfica, entendeu? Que ele é aquilo que está dentro de você, e que, entendeu? Que, tipo, você pode ensinar receita, você pode explicar como é que faz, mas a mão da pessoa que cozinha, cada um tem a sua, e aquilo significa, entendeu? E, às vezes, a gente consegue trazer até um conhecimento desse tácito e recolocá-lo num racional, mas não precisa, né? Então, agarrem o Polanyi. Então, a Celeida, ela já me impressionou, assim, de cara nesse sentido. Aquilo já significava muito antes de eu conseguir explicar um pouco melhor por quê, entendeu? E a única coisa que eu sentia vontade era de fazer o caminho inverso. Enquanto ela estava saindo, eu queria entrar, entendeu? E aí foi a partir daí que eu comecei a conceber todo o trabalho. E o texto que eu mandei para vocês, um deles, em que eu falava do Polanyi no texto, mandei esse texto para vocês, eu falei para vocês lerem, esse texto que meio que ajuda a fundamentar o porquê a Celeida e o trabalho que aconteceu tudo, ele veio a posteriori, ele vem, assim, um ano depois de que eu fui provocada, e ele veio quase 6 meses depois do trabalho já ter sido experimentado pelo menos uma vez profundamente, que foi a apresentação que aconteceu no Ciência Aran, entendeu? E a fundamentação teórica disso veio semana passada, entendeu? E, ó, é linda. Você fez o sentido inverso. Sim, muitas vezes. É um autoconhecimento isso, né? Você fazer uma introspecção mesmo, né? É um autoconhecimento. Ela, enquanto ela, né, se pariu, você está se conhecendo também, né? Você está voltando, sim, né? Fazendo um reconhecimento. Aí foi que você falou, tem coisas como você ainda está se adaptando a essa linguagem nova desse seu reconhecimento a partir dessa performance, né? Que é da ordem do significante. Você falou aí de significado, em letras a gente fala isso, que é da ordem do significante, não do significado, de quem está recebendo. É o seu dizer, é o modo como você diz que é só seu, é individual. Muito, muito obrigada, Patrícia. Nada, obrigada a você. Então, Patrícia, a próxima pergunta é minha para você. E você já até introduziu um pouquinho do que mais ou menos eu quero falar na minha pergunta, que é, assim, nos seus artigos e nas suas obras, você retorna e resgata os valores ancestrais dos povos originários brasileiros. Uhum. E aí, isso me remeteu ao Sankofa, né, que é um símbolo da história afro-americana e afro-brasileira, que tem como significado não é tabu voltar atrás e buscar o que esqueceu. Eu queria saber, para você, qual é a importância na contemporaneidade de lembrar a originalidade do nosso povo e trazer isso nas suas performances, nas suas produções artísticas. Como é que você sente isso? Nossa, isso é tão fundamental que é até difícil conseguir uma explicação que seja melhor do que isso. Isso é fundamental. Está lá no fundamento, na base, né? Assim, a gente pode saber coisas a qualquer momento, né, da vida, né,
da nossa existência, a gente pode ter percepções diferentes das coisas, mas a experiência, né? Quem veio antes da gente, que ensina alguma coisa para gente, isso é uma coisa assim muito especial. Eu vi, acho que foi hoje, um post maravilhoso, um meme, mas maravilhoso, em que falava justamente isso, que assim, cara, olha, antes de você foram 2 pais, 4 avós, 16 bisavós, não sei quantos, não sei o quê, não sei quantos, não sei o quê. Em 400 anos foram 4.000 e não sei quantas pessoas para chegar em você. É muita cara de pau desconsiderar essa informação, entendeu? Sabe, o nosso arcabouço genético, entendeu? Aquilo que nos constitui para o bem e para o mal, entendeu? Tem, assim, no baixo, 400 anos e 4.000 pessoas, né? Então, é fundamental, é imprescindível e a gente precisa lutar por isso, né? A gente precisa fazer. É isso, na verdade, que eu quero dizer. A gente precisa fazer, né? E porque tem muita gente que quer que não seja feito, né? Então, é preciso que a gente esteja sempre fazendo e afirmando isso, né? Embora às vezes seja um pouco chato, mas é preciso reafirmar esse caminho, porque não reafirmar esse caminho é reafirmar os 400 anos da pessoa que te massacrou. Porque quando você não afirma isso, você está afirmando o outro, entendeu? Você está continuando compactuando com o outro, entendeu? Então, você está fazendo a mesma afirmação, só que de uma forma cruelmente cômoda, entendeu? Porque é só aquilo que você está acostumado a vida inteira, entendeu? Então, fica meio fácil de você fazer. E aí, que é uma coisa extremamente cruel, né? Porque ela deveria ser incômoda e ela está ali, ela no caráter da comodidade. Então, é isso, a gente tem que fazer. Muito interessante você falar de incômodo, porque agora quem vai perguntar para você, fazer pergunta é a Adriele, e tem tudo a ver também com a pergunta dela. Parece que você está adivinhando, sentindo que a gente vai perguntar e está falando. É muito engraçado. Mas que Se bom que você perguntar para a Priscila, ela vai dizer que eu estou tunelando. A gente vai, eu juro por Deus. Boa noite, Patrícia. Boa noite, querida. A minha pergunta é: em novembro, você fez a sua performance A Queda para a Terra, na UFRJ e tudo mais. Nessa performance, você mergulha num buraco de lama e se banha com essa lama. Uhum. Essa performance repercutiu muito nas redes sociais e teve, assim, foi enorme. E eu queria saber como que você lida com esse feedback de maneira tanto positiva quanto negativa. Se isso te afeta, se isso te impulsiona, como que você reage com esse feedback das pessoas sobre o seu trabalho? Pois foram 10 milhões de visualizações no total, entre o perfil original e o Choquei, né? Eu fiz, inclusive, uma postagem no Instagram que, tipo assim, será que eu venci na vida, gente? O Choquei me publicou. Né? Posso dizer que venci na vida? Tem, assim, para mim é sempre interessante no sentido de que o meu trabalho chegou em algum lugar, tá? Então, assim, é uma obviedade. Não é porque, às vezes, né, não tem nada óbvio, mas você sabe que o seu trabalho, né, está atingindo pessoas, está chegando em lugares, enfim, está acontecendo. Mas, quando acontece uma coisa dessa, é muito óbvio que o seu trabalho chegou em lugares. Então, por um lado, tipo assim, é legal, né? Desse primeiro momento é legal. Aí, quando você pensa no segundo momento, que a gente está falando de Twitter, aí você já começa a ficar levemente preocupado, porque, né, o que vai sair daí. E aí foi exatamente, na verdade, não foi nada inesperado, foi exatamente o que é o Twitter, né? Foi uma chuva, né, de visualizações, foi compartilhado como se fosse um ritual satânico. Aí, enfim, fizeram 1000. As pessoas chegam lá para te ofender mesmo, né? Elas chegam lá para reclamar, para dizer o que elas acham, para vociferar, elas chegam lá para vomitar tudo o que elas estão guardado dentro delas, tenha ou não tenha a ver com você,
entendeu? E aí, nesse sentido, eu sei exatamente o que é o Twitter, né? Apesar de não participar no Twitter, até, né, não é uma rede social, tem um perfil lá que eu não entro, justamente porque não me interessa muito, não me diverte, mas eu sei exatamente que é lá que estão as tretas e é onde acontecem os maiores problemas. E aí, quando acontece, começa a dar problema, não está fora do normal. É legal ser atacado? Não, não é. Ao mesmo tempo, eu não cheguei aonde eu cheguei, entendeu? Como eu disse para vocês, todos os dias reafirmando e reescolhendo ser do jeito que eu sou e fazer o que eu, né, quero fazer, eu não chego nesse lugar se eu ficar me ofendendo de verdade, porque às vezes você é afetado, mas ficar me ofendendo de verdade, ficar chorando no cantinho, estou me ofendendo, você não consegue, entendeu? Eu já tinha desistido, né? Então, assim, não é a primeira vez que eu fui ofendida na vida, entendeu? Então, assim, esperar, tá tudo dentro da normalidade, digamos assim. Nesse episódio, mais especificamente, eu passei 2 dias, assim, muito intensos, em que eu tive que administrar a UFRJ. A UFRJ no sentido do HCTE, das pessoas que estão ali, que me conhecem e que gostam de mim e que estão fazendo tudo aquilo para me ajudar. Então, eu ainda preciso ter o cuidado de não ser grosseira com alguém que só está querendo o meu bem. Mas era um bando de gente, entendeu? Que não entende absolutamente nada de rede social, achando que eu tinha que fazer denúncia na polícia, que eu tinha que criar para dizer, gente, não se cria um problema com o Twitter, a não ser que seja realmente muito, muito grave. Para quê, cara? A coisa só vai piorar, não existe isso, né? E, assim, uma reação de pessoas que é isso, que queriam que eu fizesse isso, que estavam talvez mais ofendidas do que eu, pelos motivos também que eu estou dizendo, né? E que eu precisava administrar, porque, assim, é claro que eu não fui, eu sou louca, entendeu? Eu falei, não, enquanto estiver nesse estado que está, vamos levando, futebol é isso aí, o Maracanã tá cheio, a gente segue a nossa vida. Se virar um problema, se começarem a me ameaçar de morte no meio da rua, aí você vai para a polícia, entendeu? Mas, né, então, teve essa peculiaridade, né? Agora, fui extremamente ofendida, e é muito interessante que o trabalho está falando, né, é um trabalho artístico, que está falando de retorno para a terra, né, dessa comunhão, coisa e tal, e aí alguns começam a chamar de ritual satânico, alguns começaram a dizer que era trote, e aí a coisa começa a ser vendida desse jeito, e aí as ofensas chegam, e as ofensas são de gordofobia, mais especificamente. Né? Não só, mas a grande maioria de gordofobia. Então, por que isso? Né? Porque esse caminho também ele vai acontecer independentemente do que você fizer. Então, assim, foi bom? Foi ruim? Também foi. Mas teve uma coisa que, na verdade, para mim, acaba sendo... Eu considero que foi melhor do que pior. Porque muitas vezes as pessoas estavam querendo me ofender, né? E elas me ofendiam comprovando que elas tinham entendido o que eu estava dizendo, entendeu? O cara queria me ofender, dizer que eu era gorda, feia, qualquer coisa, e ele compartilhava uma imagem da Vênus de Willendorf. Eu fui lá e comentei, muito obrigada, você entendeu exatamente o que eu estou querendo dizer, entendeu? Sou eu aqui, uma mulher gorda, velha, mergulhando na lama, eu sou a porra da Vênus de Willendorf, entendeu? Você entendeu exatamente, né, do que... E eu sempre achei que o corpo dela parece muito com o meu corpo, né? Então, né... E aí, nesse momento, eu acho que é um ganho inacreditável, porque também tem isso, é um trabalho, né, que ele chega, eu sei que o meu trabalho é disruptivo. E não é porque eu quero fazer uma coisa disruptiva, não é. Eu, na verdade, tipo assim, tenho até pouco paciência para isso. Ele é porque as pessoas se incomodam com o jeito que eu sou, entendeu? Não é porque eu fico caçando, né, essa coisa, né?
sou do jeito que eu sou, eu vou lá e me apresento, e se isso não tá bom, azar, né? Então, eu sei que o meu trabalho afeta as pessoas, e às vezes por esse jeito enviesado, mas a única coisa que você precisa é afetar, porque o caminho da pessoa é o caminho dela, cara. Como ela vai lidar com aquilo, pode ser que a coisa chegue um ano depois, sabe? A gente digerir as informações, a gente chegar em algum lugar com qualquer tipo de informação que seja repassada para a gente, é um caminho pessoal. Então, sabe, o tempo que a gente vai levar para lidar com aquilo é nosso. Mas eu plantei aquela semente dentro dele, entendeu? Ele olhou para mim e viu a Vênus de Villador. Parabéns, sabe? Já teve coisas na vida que, muito antes de eu poder andar para frente, eu odiei profundamente, reclamei, falei mal. Em geral, quando eu fico muito puta com alguma coisa, que aquilo é muito parecido comigo, aí fica aquilo assim, gritando na minha frente, aí eu fico revoltada, aí eu entendo que eu sou daquele jeito que eu preciso me resolver, e aí a coisa anda. A maioria das pessoas são assim, quando elas criticam alguma coisa, é porque elas enxergam mais delas do que no que elas estão criticando mesmo. Exatamente, e ficam revoltadas. Muito obrigada de novo, Patrícia. Agora quem vai fazer a pergunta para você é a Larissa. Oi, Patrícia. Oi, gente. Boa noite. Olá. Foi. Então, a minha pergunta para você é que a arte contemporânea ela vem passando por um novo ciclo de crítica, de muita desvalorização, né? Que muitos pesquisadores sociais acreditam ser um sintoma de uma sociedade mais conservadora, mais autoritarista, né? Você acha que a população destreinada para esse tipo de arte precisa do quê? Para apreciar, precisa compreender o quê? Ou pelo menos para compreender a sua arte? Cara, a minha, especificamente, ela não precisa de nada, é o que eu estou falando. Mesmo quando ela acha que ela não entende, ela entende, né? E por isso que eu fico às vezes pensando um pouco, o que alguém precisa para entender a arte, ou a minha arte, ou qualquer arte. Ela não precisa ser treinada para isso. O que ela precisa é de alguma coisa lá atrás. O que ela precisa é de oportunidade que ela construa a si própria. Entendeu? E que, sabe, educação sempre importante, e não é educação artística, é educação, entendeu? É te dar outras possibilidades, de te tirar de um lugar e botar em outro. Isso, simplesmente o fato disso acontecer, de você sair de uma configuração e entrar em outra configuração, cara, isso já muda tanto a percepção que a gente tem de coisas, às vezes, simplérrimas, entendeu? Primeira vez que eu viajei internacionalmente, eu tinha 36 anos, e eu fui fazer uma residência artística na Coreia do Sul. E aí eu fui para lá e eu descobri, porque eu sou daqui, moro aqui na Ilha do Governador, né? E também tive, quando eu era mais jovem, quando, né, quem pagava as contas era o meu pai, eu tive carro, então eu tinha 36 anos e pela primeira vez eu descobri, e veja bem que é 36 anos atrás, tá? Não é uma coisa de hoje em dia, não, que eu descobri que você anda do lado direito da escada rolante. Isso para mim é emblemático. Eu tinha 36 anos, uma mulher inteligentérrima, viajando para o outro lado do mundo, fazendo coisas, participando de residências artísticas internacionais. Eu não sabia que eu tinha que ficar do lado direito da escada rolante, gente. Entendeu? Então, sabe, eu gosto de falar isso, de reafirmar, entendeu? Como a gente pode ser muito inteligente e muito burrinho ao mesmo tempo. Entendeu? Como a gente pode ser despreparado para, sabe, coisas simplérrimas da vida, entendeu? Então, o simples fato de você ser posto em outras situações, isso já abre a sua mente. Então, o que as pessoas precisam? Elas precisam de ensino gratuito, de qualidade, o que elas precisam é de comida na mesa, o que elas precisam é de tempo, entendeu? Para querer ler um livro. Quem consegue ler um livro hoje em dia, gente, é uma dificuldade, porque a cabeça da gente, sabe, não está, sabe, conseguindo pensar. Então, a pessoa precisa de tempo e tranquilidade para, sabe, deitar na rede, fazer porra nenhuma. E aí, a hora que quiser fazer alguma coisa, lê um livro, bebe um coco. Cara, essa pessoa vai ter muito mais boa vontade
entendeu? Com qualquer arte, inclusive a contemporânea. E, de novo, também, assim, e eu estou falando nesse sentido mesmo, porque, por exemplo, eu já fiz a minha apresentação também da boneca, cara, numa cidade, em Teresina, num bairro de Teresina, um bairro pobre, com gente, tipo assim, dos mais, assim, de tudo quanto é jeito que você possa imaginar, uma performance que foi aberta para criança, foi a minha primeira performance com criança. Cara, era tanto amor, entendeu? Era tanta gente em cima de mim. Teve uma hora que teve uma mãe que, tipo assim, afastou as crianças e me botou no colo dela, assim, porque ela falou assim, gente, meu Deus, estão acabando com essa mulher. Aquele monte de criança em cima de mim. E aí ela me botou assim, deitada no colo dela e ficou, gente, sei lá, 40 minutos, sabe, fazendo carinho em mim. E como a performance, eu sou uma boneca, eu não faço nada. Se você me botar ali, eu vou ficar. Se ela ficasse comigo 2 horas ali, eu ficava 2 horas ali. Entendeu? Enquanto ninguém me tira daquele lugar, eu sou a boneca, né? Eu vou para onde me levam, fico do jeito que me botaram. E assim, tipo, cara, foi maravilhoso. Que ali, tipo assim, 40 minutos recebendo um cafuné, sabe? Então, pessoas muito pobre. Então, sabe, o que você precisa? Porra, comida na mesa, ensino de qualidade. Muito bem colocado, Patrícia. Você falou uma coisa, tipo, que é muito real hoje em dia. Enfim, agora quem vai fazer a 7ª pergunta vai ser a Érica, para você. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, Patrícia. A minha pergunta, ela é específica de um... Eu trago um trecho aqui. O seu trecho do seu artigo, Senta no Tampete, que você diz que não existe queda, aliás, a queda não existe sem a elevação e vice-versa, pois para subir é preciso cair, e para cair é preciso subir, enfim. Essa relação de dinamicidade, ela é essencial para a arte, né? Mas eu queria saber para você, como artista, como você mantém essa dinamicidade, assim, de precisar subir para cair, precisar cair para subir, enquanto produtora artística, enquanto pessoa criativa, fluida, sabe, a sua criatividade fluida. Nesse momento, assim, como você disse, nesse momento caótico que a gente vive, onde as pessoas não têm mais tempo para nem apreciar a arte, não tem tempo para sentar e assistir um filme, sentar e ler um livro, mas também como artista para sentar e produzir, porque é parte da sua experiência também, além do seu trabalho, é parte da sua experiência como pessoa. Como é que é manter essa dinamicidade hoje em dia para você? Olha, eu trabalho como produtora, né? Então eu já dei um jeito lá atrás de vincular e manter muito pertinho o meu trabalho remunerado com o meu trabalho artístico. Eu sou remunerada com o meu trabalho artístico, eu sou, tá? Eu consigo isso. Não é fácil, é muito difícil ser remunerado pelo nosso trabalho artístico, mas eu consigo sim. Mas o que me sustenta não é o meu trabalho artístico. O que me sustenta no sentido de que, enfim, a gente tem toda uma vida, né? Tem muitas despesas, né? Então, o que me dá um pouco mais de conforto não é, né? Existem pessoas que viveriam com o que eu consigo ganhar com o meu trabalho, até poderiam, mas viveriam muito apertadas, entendeu? Porque é isso. Mas eu dei um jeito das coisas andarem juntas e que delas se apoiarem, né? Foi uma coisa que eu construí, né? Que todo mundo pode construir? Pode. É fácil? Talvez não, dependendo da vida que você teve, né? Porque, como eu disse aqui, eu tive muitos privilégios na minha vida, entendeu? Meus pais foram muito pobres, eu nunca fui. Quando eu era jovem, eu tinha carro, porque quem tinha carro era meu pai, mas eu tinha carro, né? Então, eu pude investir em conseguir esse caminho, entendeu? Eu tenho noção, entendeu, de que talvez não seja uma trajetória tão fácil, mesmo que não tenha sido fácil, mas que não seja, né, para outras pessoas ela seja muito difícil.
né? Talvez essa seja a melhor colocação. Então, mas eu consegui construir isso, né? Isso remonta desde quando você escolhe uma faculdade de cinema, né? Porque não é qualquer um que pode escolher uma faculdade de cinema, né? Na minha época, então, não existia a ideia que vocês tinham, o cinema tinha acabado, o Collor tinha acabado com o cinema no Brasil, sabe assim, é muito, sabe, filhinha de papai, você poder escolher fazer faculdade de cinema, sabe, né, então, tipo assim, é por isso que eu fiz, inclusive, eu tive muito suporte, não tenho do que reclamar. Então, eu consegui construir esse caminho, mas que assim, eu conheço outras pessoas também que tiveram vida muito mais difícil do que eu, que construíram também, mas eu sei que elas sofreram muito mais do que eu. Mas é possível, E quando você consegue construir isso, as duas coisas funcionam. Tem hora que eu fazendo um trabalho como produtora, alguém acaba conhecendo o meu trabalho como artista e aí acaba me chamando para fazer alguma coisa, e aí fazendo um trabalho de artista, eu já consigo propor um trabalho de produtora, e aí eu ganho dinheiro aqui fazendo uma outra coisa, existem várias pessoas, e aí com isso também eu sou uma freelancer, o que é uma coisa extremamente temerária, né? E eu, às vezes, sofro. Existem momentos na vida que eu estou rica, e momentos que eu estou pobre, pobre, pobre de maré, né? Por conta dessa, né, instabilidade. Desde março que eu deveria estar trabalhando e a Ancine resolveu trancar todo o dinheiro do cinema nacional, então está todo mundo aguardando o segundo semestre chegar, então está desde março que todo mundo que deveria estar na rua trabalhando não está trabalhando. Então, a gente tem todas essas questões, mas, pelo que eu estou falando, a gente consegue fazendo uns enviesados, entendeu? Então, é assim que eu consigo, não é exatamente balancear, eu acho que talvez seja muita gentileza de sua parte, entendeu? As coisas meio que elas vão acontecendo, entendeu? Não tem um planejamento tão bom assim, né? O que é engraçado, porque, por exemplo, no meu trabalho como produtora, eu sou muito boa de planejamento, enfim, mas para a vida não existe planejamento, sabe? A gente sempre dá ruim. Então, se existe algum equilíbrio, é nesse lugar, mas não é uma coisa, como é que eu consigo fazer? Não sei. Né? A resposta mais correta é essa, assim. Tem que fazer, porque é a vida, ela está ali. Você tem que dar teu jeito, dar teus pulos, né? E, às vezes, a gente não consegue. De vez em quando rola um burnout, de vez em quando, né, a gente dá ruim de alguma forma, emocionalmente, enfim, coisas acontecem. Eu tenho um amigo, um grande amigo meu, que há anos atrás ele é um dos melhores produtores que eu conheço, né? Que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro conhece, o estado do Rio de Janeiro conhece, que tanto que, por que eu estou frisando isso, vocês vão entender, porque ele precisava, o irmão dele morreu, e ele, ao invés dele curar o luto dele, ele foi trabalhar. Quando chegou um ano depois, ele deu ruim de um jeito inacreditável, sabe? Aquele luto que ele não curou, quando fez o aniversário de um ano, ele bateu todinho, que o Rossini perdeu todos os prazos de prestação de contas, entendeu? Em outras circunstâncias, aquilo teria virado um problema muito sério. Só que como ele é essa pessoa fantástica, super bom profissional, que todo mundo conhece, todo mundo dentro da secretaria sabia que tinha algum problema acontecendo. Aquilo não era normal, entendeu? E aí, sabe, por conta disso, o problema não aumentou, entendeu? Então, como é que a gente dá conta? Faço a menor ideia, mas a gente dá. Você vai dar também. Obrigada, Patrícia, de novo, pela sua resposta. Agora, a pergunta é da Sara. Preparou uma pergunta para você. Essa pergunta é um pouquinho menor para você poder descansar, que você está só com perguntas gigantescas. Vou tomar água. Olá, Sara. Oi, Patrícia, eu sou a Sara. Eu faço conservação e restauração lá na EBA, né? Minha pergunta para você é: qual foram as suas dificuldades para realizar tanto a sua pesquisa, né, dentro do tamborete, quanto na performance da queda para a terra ou eu sou um corpo? Cara, ainda está muito cedo para eu te dizer qual foram as dificuldades, porque é isso, a coisa ainda está acontecendo.
Então, na verdade, agora, ao mesmo tempo que tudo é difícil, nada é difícil, né? É a coisa acontecendo. Daqui a algum tempo eu vou poder olhar para trás e dizer, pô, aquilo ali foi maior problemão, entendeu? Processo artístico tem um pouco disso. Eu tenho, né, não chega a ser uma briga, de fato, porque eu não quero que vire uma briga, mas essa coisa é um momento de um encosto na academia, meu com a academia, que é essa coisa me deixa atravessar isso aqui, entendeu? Não quero ficar me justificando muito agora. Eu garanto para você que eu estou guardando aqui as informações. Eu vou te dizer coisas, mas sabe, me deixa, né? Então, eu vou meio que vivendo a experiência, né? E vendo o que ela vai me dando, e muitas vezes eu sei um monte de coisas que eu ainda não sei, elas só estão aqui, entendeu? Então, não sei te dizer quais foram as dificuldades, de fato. Eu vou tentar dizer uma coisa, mas que pode ser daqui a anos, pode ser que eu não me lembre disso, mas eu precisava de assistentes e, tipo, foi muito difícil. Os aluninhos da EBA não queriam trabalhar comigo. Tá bom, obrigada. No futuro eu pergunto de novo, então. Por favor, terei o maior prazer em responder. Agora, Patrícia, para fechar a sua última pergunta, e nona também, que quem vai te perguntar é a Tainá. Oi, Tainá. Boa noite, gente. Boa noite, Patrícia. Tudo bem? Olá, tudo. A minha pergunta hoje é sobre quais são suas expectativas futuras relacionadas à arte performática, à arte em destaque nas redes sociais e o uso das tecnologias digitais tomando espaço no movimento da arte, no universo da arte, nesse movimento. Sim. Então, vamos lá, repete, vamos por partes. Vamos lá, por parte. Primeiro, quais são suas expectativas futuras relacionadas à arte performática? Tá, isso você não está me perguntando em relação ao meu trabalho, você está perguntando no panorama geral. Sim. Tá, ok. O que eu acho da arte performática, do futuro da arte performática, e do destaque nas redes sociais e uso das tecnologias digitais, que estão tomando esse espaço no universo da arte. Eu sempre tenho pelo menos duas opiniões a respeito de qualquer coisa, entendeu? Tem um lugar que eu me permita aquela minha primeira opinião, que em geral é sempre as coisas mais bestas e idiota e que, enfim, preconceituosas, que são os impactos que a gente tem, e tem uma outra opinião que é um pouquinho mais elaborada às vezes, que não sei se vocês têm isso, mas eu tenho isso, eu discuto comigo mesmo muito, tipo, mas coisa, por que você está reclamando? Não tem nada a ver com você? Enfim, né? Então, eu tenho sempre pelo menos duas opiniões a respeito das coisas. Então, uma dessas opiniões é uma opinião, assim, muito curiosa, na verdade, né? De que, assim, cara, o que vai dar, né? Eu não acho que é bom nem ruim, eu tenho eu tenho muita dificuldade em ficar especulando as coisas em termos de bom ou ruim, porque, na verdade, tudo pode ser tudo, entendeu? As coisas, elas podem ser, ao mesmo tempo, boas ou ruins. Então, eu acho que talvez seja mais produtivo a gente pensar em todas essas, né, características, né? Algumas pessoas dizem que eu sou do contra, eu não sou do contra, mas se você me apresentar uma opinião, a primeira coisa que eu vou fazer é pensar exatamente no oposto dela. E não é porque eu quero ser do contra, mas assim, a primeira coisa que eu faço é dar latitude nas coisas, entendeu? E aí depois a gente vai vindo, caminhando e chegando no meio do caminho. Sempre tem um meio do caminho mais para lá, um meio do caminho mais para lá, um meio, mas tem, entendeu? Mas a gente precisa dar latitude nas conversas. Então, tem hora que eu fico assim, gente, mas o que vai acontecer? Né? Tipo assim, isso é bonito, eu gosto disso. E aí depois eu penso assim, eu não tenho que gostar. Entendeu? Porque tem um certo estoicismo que é um fato, entendeu? Que as coisas vão acontecer, independentemente de eu gostar ou não gostar delas, entendeu?
E eu não tenho muita paciência para ficar dando assim, soco, entendeu? Murro em ponta de faca, porque eu já faço isso com um monte de outras coisas na vida, entendeu? Então, se eu posso economizar, entendeu? Um massacrezinho aqui, eu vou economizar, porque já tem outras coisas. É muito difícil para mim desistir das coisas, então já tem outras coisas que eu vou ficar, entendeu? Dando murro em ponta de faca, tanto nas coisas que eu posso não fazer isso, eu não faço. E com coisas que são meio assim, sabe, da categoria do estoico, a arte na rede social, ela vai acontecer, a arte tecnológica, ela vai acontecer, os IAs fazendo coisas e melhorando, tudo isso vai acontecer. Por outro lado, isso não me assusta no sentido de que não substitui, entendeu? Pode competir? Até pode, mas aí a gente vai estar falando de quê? De mercado de trabalho, de capitalismo, a gente está falando de outra coisa, não estamos mais falando de arte, entendeu? A gente está falando de mercado mesmo. E não é que eu não acho que seja importante, eu acho que, né, a gente precisa entender como é que a gente pode ganhar dinheiro e sobreviver das coisas do nosso trabalho, da nossa arte, né? Ok, eu entendo isso, mas eu não consigo pautar, porque se eu pautasse a minha vida por isso, sim, aí eu estava ganhando mesmo dinheiro com isso, ou então já tinha largado a arte, tinha aberto um OnlyFans, entendeu? Seu pai, né, já estava milionária, né? Então, eu não pauto a minha arte, meu direcionamento, minha história de vida por aí. Então, nesse sentido, o que eu prevejo é que pode, né? O que eu prevejo, maravilha essa frase. Mas, assim, pode existir uma competição, né? A IA começa a fazer um negócio aqui também que você faz também, é claro que pode, entendeu? Mas substituir, né? Não substitui. Tem como. A gente não substitui um ao outro. O computador de uma pessoa não substitui da outra. Senta no computador do seu amigo para trabalhar, para tu ver o inferno que não é. Entendeu? Sim. Perfeito. Eu queria até comentar sobre essa frase que você trouxe de que a inteligência artificial não vai reproduzir, não vai conseguir reproduzir. O próprio, não sei se vocês viram, há 2 dias atrás, o presidente da IBM, que é uma puta empresa de tecnologia, uma das maiores, assim, ele mesmo admitiu que a inteligência artificial nunca vai ser capaz de reproduzir a criatividade humana e que é muito difícil que ela consiga reproduzir trabalhos humanos, né? A gente está tendo uma onda de automação, assim, de trabalhos principalmente em países subdesenvolvidos e tudo, mas a inteligência artificial nunca vai ser capaz de reproduzir o que é a originalidade humana, né? O próprio presidente disse isso. É muito pertinente ao que você trouxe, que pode acontecer qualquer coisa, mas uma coisa é certa: a arte vai continuar sendo produzida principalmente por humanos, né? Porque mesmo eles podem, assim, eu não vou nem dizer que nunca é impossível, sei lá, daqui a 5 milênios pode ser que seja, entendeu? Mas, cara, um outro dado, esse eu esqueci o nome do cientista, eu prometo que eu vou buscar essa informação e vou compartilhar o vídeo onde eu vi isso pela primeira vez, que é do Ciência Todo Dia, com Pedro Losso, não sei se vocês conhecem. Que é uma coisa que é o seguinte, uma inteligência artificial sofisticadíssima, que consegue fazer, né, cálculos e mandar foguetes, né, para o espaço, ela não consegue fazer coisas que uma criança de 2 anos de idade faz. Um dos maiores problemas, né, em construir essa inteligência artificial de que as pessoas tanto falam está calcado na questão do Polanyi, que eu falei, vamos trazer o Polanyi de novo, que é o fato de que a gente não consegue explicar algumas coisas. Como foi que tu aprendeu a ficar equilibrado? Como é que foi que tu ficou em pé? Como foi que tu aprendeu a segurar um negocinho? Como é que foi que... Entendeu? São coisas assim, um robozinho atravessar de um lado do outro para a sala é uma das coisas mais difíceis que existe. Se tiver uma coisa no meio do caminho dele, ele não consegue dar a volta, entendeu? Enquanto uma criança de 3 anos, de 1 ano de idade, uma criança de 8 meses que aprendeu a andar, entendeu? Tá fazendo piruetas em volta daquela coisa, entendeu? Então a gente não consegue ensinar, porque a gente não consegue explicar, porque é conhecimento tácito. A quantidade de coisas que estão dentro da gente, entendeu? E que são tácitas, sabe?
é absurda. Então, assim, é impossível? Sei lá, de novo, daqui a 5 milênios talvez, mas a gente vai ter que aprender tudo isso, entendeu? É muita coisa. Perfeito, Patrícia, obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Kátia. Paty, não, só quero agradecer mais uma vez, né, a sua disponibilidade de estar trazendo tanta potência, né, e discussão para o âmbito acadêmico, e ter certeza que para as meninas que aqui estão, elas vão ter um novo passo aí de reflexões, né? Acho que a partir dessa experiência, também conhecendo mais você, que está no nosso grupo também, né? de extensão, enfim, atuando em várias frentes, como Patrícia Multi, né? Então, em todas. É muito bacana. Achei uma maravilha, né? A entrevista foi tudo muito bom. Você sabe que eu sou sua fã. Obrigada. E Aurélio? Eu queria agradecer a participação da Patrícia Bárbara. Eu tenho uns 2 anos que eu convivo com ela, só alegria, sempre botando as pessoas para cima, apresentando seus pontos de vista. Bibliografia para trabalhos, participação nas orientações com nossos alunos de pesquisa, extensão, né? Uma companheira que em breve aí vai entrar no doutorado e logo vai conseguir se passar. Se dependesse de mim, eu já tinha defendido o mestrado, já estaria na qualificação do doutorado, né? Não estaria nem cursando os créditos que faltam, né? Eu deixo aqui a minha gratidão por ter conhecido você e essa participação ativa no nosso projeto. Querido, obrigada. Queria eu também agradecer, Patrícia, por você ter se disponibilizado também para fazer a reunião. E agradecer pelo seu jeito de responder, pelos seus trabalhos, que são super importantes. Obrigada, querida. Obrigada a todos vocês. Eu adorei as perguntas. Espero ter respondido à altura. Se alguém depois encasquetar com alguma coisa e quiser me fazer uma pergunta, sinta-se à vontade. Me siga no Instagram, que aí vocês veem as coisas que eu faço. Mentira, eu quase não posto lá, estou tão ausente. Mas se quiserem me seguir, fiquem à vontade. Podem me perguntar coisas por lá que eu respondo para vocês. Tá bom? Pode dar por encerrado, né, Marina? Pode sim. Tchau, gente. Foi um prazer enorme. Tchau, obrigada. Tchau, Patrícia. Muito obrigada. Então tá ótimo.